Quem é você? 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 Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e essa é mais uma edição do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o tamanho do absurdo, um podcast que anda por aí dizendo que tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina você se de repente o Clóvis de Barros ouve uma parada dessa. Felizmente eu não ando armado. Eu quero nem estar perto se isso acontecer. Então você, amiguinho, que escolheu o nosso podcast no seu agregador, pensando que, nossa, com esse nome deve ser um podcast de fofocas sobre celebridades. Deve ser um podcast com barracos. Errou! Então, se você achou isso, infelizmente eu vou precisar começar mais uma edição citando esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Abre aspas. Achou errado, otário? Fecha aspas. Falando sério agora, o Quem Você Pensa Que é um podcast que tem como objetivo investigar como foi construída a nossa personalidade. O que a gente é feito, o que é inato, o que é cultural, o que a gente escolheu, o que escolheram pra gente. Ou seja, o que faz você ser você mesmo assim, complicado e perfeitinho desse jeito que você é. Quem é você? Será que você realmente é quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Antes de começarmos, vamos para aquele nosso já famoso momento recadalhos. Aqui tem informação! Você que está curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente. O Spotify tem aquela parada das estrelinhas, no Apple Podcast também tem. Dá um pulo lá, cara, classifica a gente, mas naquelas, né? Vai lá se você quiser dar 5 estrelas. Se for para dar 2 só, mano, sei lá, vai fazer outra coisa que é melhor, né? O Quem Você Pensa Que tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim, deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente, que assim a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão abertas para você dar a sua opinião, sabe?
no Instagram, no e-mail, né? Se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu inclusive estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Para um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? Mas assim, no Instagram, no e-mail, a caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão, tá valendo tudo, sabe? Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu? Quem você pensa que é? Esses dias aí, eu soltei esse episódio no formato eu mesmo e a parede da sala pela primeira vez. Eu já falei várias vezes desse podcast e nos outros que eu participei que eu me sentia um idiota gravando sozinho. O que eu acho que eu não disse ainda foi que com o episódio já gravado eu também senti uma insegurança em soltar. Afinal de contas, quem eu penso que eu sou para ficar dando conselho? E para além disso, será que eu realmente sou quem eu penso que eu sou para se meter a dar conselho? Parece que o jogo virou agora, não é mesmo, senhor podcaster? Enfim, bora descobrir? Uma coisa que eu descobri faz pouco tempo e que me ajudou a entender melhor o meu próprio comportamento é que a gente que tem TDAH tem uma percepção totalmente equivocada do tempo. Isso explica tanto o estar sempre saindo e chegando atrasado para os compromissos, quanto no nosso próprio desenvolvimento. Falei tudo isso só para justificar que depois de trocentos episódios eu me dei conta que talvez eu devesse me apresentar melhor aqui. Oi, eu sou o Ricardo. Fazem 42 voltas da Terra ao redor do Sol que eu estou por aqui. Eu não acredito nessas paradas de signo, mas caso ajude alguém que está ouvindo aí a entender melhor essa nossa conversa, eu sou de Escorpião. E não, eu não sou ciumento, nem vingativo e nem rancoroso. Eu diria um escorpião com defeito, né? Talvez até meu signo tenha TDAH, sei lá. Logo de começo percebemos um certo probleminha de autoestima aqui, né? Outra coisa que me explicaram sobre o TDAH, sim, é exatamente isso que você tá pensando. Eu tô jogando tudo na conta do TDAH, menos as falhas de caráter, porque essas são minhas mesmo. A culpa é só minha. Mas voltando, baixa autoestima é lugar comum para os TDAH, porque você passa a sua vida tendo mais dificuldade para aprender, entender contextos, esquecendo de completar tarefas da vida em geral e entregando pela metade. Um exemplo prático disso e que já aconteceu comigo N vezes é voltar do mercado com coisas a menos porque você simplesmente não lembrou de comprar. Às vezes você esquece de comprar a coisa que motivou a sua ida ao mercado. Fora a dificuldade em terminar qualquer tipo de projeto por falta de motivação. Percebe? Ingredientes perfeitos para gerar uma pessoa com baixa autoestima e insegurança. Prazer e... Quem você pensa que é?
queria muito falar com alguém aqui no podcast em algum momento que trabalha com consultoria de imagem e estilo. Eu queria entender um pouco melhor a relação de estilo, autoestima e personalidade. E quando falo de estilo, a ideia é para além do status, da roupa cara, das marcas. Eu falo sobre você conseguir revelar o seu verdadeiro eu, a sua imagem interior, tá ligado? E a minha curiosidade sobre a psicologia por trás do estilo vem exatamente do fato de que eu tenho gostado muito da minha imagem atual. E por muito tempo não foi assim. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Voltando um pouco para explicar isso melhor, eu acho que essa satisfação com a minha imagem veio depois do Covid. Tem uma historinha que quem já ouviu episódios anteriores tá ligado que Covid bateu bonito aqui, né? Eu emagreci mais de 20 quilos, fiquei parecendo um nóia. E quando eu saí do hospital, eu precisava de fisioterapia para voltar a andar. Acontece que nesse processo de fortalecer o corpo e recuperar o pulmão, 2 dos médicos que faziam acompanhamento simplesmente decretaram que para voltar o que eu era, eu ia ter que fazer academia. Até então, eu fugia da academia igual o diabo foge da cruz. Mas depois dessa intimação, eu comecei a fazer. Eu nunca gostei do ambiente da academia. Porém, quando o meu físico começou a apresentar alguns resultados da musculação, eu comecei a gostar. Não do ambiente. Desse eu não gosto até agora. Essa autoestima pelos resultados, eu consigo entender. É mais fácil, né, de entender. E talvez no conjunto da obra até tenha a sua parte de importância, né? Mas o que eu quero entender aqui, talvez tenha um quê de filosófico e psicológico. Porque eu tô falando da sua imagem externa transmitir o seu eu interno, sabe? Tipo como se você achasse o estilo certo da sua alma. E aí as coisas começam a ficar bagunçadas, porque se a nossa personalidade e identidade são formadas em grande parte por influências culturais, geográficas, etc., então esse estilo certo da alma também seria uma construção baseada nesses fatores, né? O pessoal da neurociência com certeza tem uma resposta baseada na estrutura e circuitaria do cérebro. Porém, essa conversa nossa sobre essas dúvidas minhas aqui, eu acho que ela tem mais a ver sobre os símbolos e os seus significados e a influência deles na nossa vida. Como eu disse agora há pouco, eu não sou de seguir tendência, de moda, marca ou qualquer coisa assim. Acho até que tudo que eu identifico como sendo meu estilo, muito provavelmente já é considerado cringe ou paia ou a nova palavra do momento para cafona e ultrapassado. Meu cabelo tá um pouco comprido, cortado estilo moicano. Eu ouvi você falando cringe aí, viu? Tô de olho. Mas eu estou quase sempre usando umas tranças tipo box braid. Agora melhorou um pouco, né? Eu tenho alargadores nas orelhas que a minha mulher odeia do fundo do coração e vive tentando me convencer a tirar. Tenho um piercing no septo e uma barba tipo cavanhaque que eu não consigo ficar sem. Eu gosto muito daquelas bermudas tipo skatista Blink-182 com 200 bolsos. As camisetas são sempre pretas de banda ou regatas ou ainda regatas pretas de banda. Às vezes de anime também, eu confesso. Se eu tivesse um pouco mais empenhado na academia, eu passava fácil por um vilão daqueles filmes do Van Damme dos anos 90. A boa notícia é que se eu consigo me sentir bem com uma imagem dessas, pra vocês vai ser moleza. Tipo o meu filho. Minha meta é ter uma autoestima parecida com a do meu filho. Inabalável. Quer ver só? Ô Nick! Nick, vem aqui rapidão. Rapidão. Fala aqui pra mim. O que você responde quando a gente fala que você é bonitão? Eu sei. É só isso. Falou, valeu. No momento, eu acho que eu tô com umas 8 tatuagens, um braço quase fechado
Só que talvez metade dessas tatuagens ainda estejam por finalizar. E eu já tô com uma vontade absurda de fazer outras novas para não finalizar também. E eu tô doido pra colocar uns dreads. Quem você pensa que é? Uma coisa que todo mundo que faz psicoterapia e está realmente engajado nela diz sempre, e você só vai perceber que é verdade se fizer psicoterapia, é que às vezes a resposta para um conflito, tipo esse da insegurança que eu falei agora há pouco, tá na nossa frente o tempo todo, tipo coisa óbvia mesmo, mas a gente só consegue perceber quando o analista destrincha a tua questão na tua frente. Aconselho psicoterapia e analista aqui, não querendo desmerecer a rede de apoio que você que está ouvindo possa ter, mas por 2 motivos principais. Primeiro, santo de casa não faz milagre. Quer dizer, talvez algum amigo seu ou parente fosse dizer a mesma coisa que o analista para você, mas temos uma tendência a interpretar como chatice ou encheção de saco quando é alguém próximo que diz e não um profissional. Segundo, por mais que você, alecrim dourado, se ache único, e de certa maneira é mesmo, nós somos muito mais parecidos do que gostaríamos. Isso significa que existe uma grande chance de que o seu terapeuta já tenha cuidado de N casos idênticos ao seu. Ou seja, você pode estar perdido em um labirinto que o teu terapeuta conhece bem e pode te mostrar as possíveis saídas, como um guia turístico. A insegurança em lançar um episódio que eu estou falando sozinho vinha principalmente do fato que existe alguém falando do mesmo assunto que você, de maneira mais profunda, com mais qualidade, criatividade e carisma que eu, sabe? Só mais um podcast tosco com conselhos para a vida. É óbvio que eu não reinventei a roda. Todas as fórmulas se desgastam muito mais rápido nos nossos dias, um reflexo dessa globalização tecnológica. Sempre vai ter alguém produzindo um conteúdo mais aprofundado, com mais qualidade, mais desenvoltura e mais criatividade do que você. E não existe mais essa coisa de uma ideia pura, inexplorada. Nesse ponto, o meu psicólogo me deu uma outra visão que eu não tinha percebido até então. Nós temos a tendência de seguir a fórmula que deu certo. Porém, a fórmula que deu certo só deu certo porque não seguiu nenhuma outra fórmula. Geralmente. Ou seja, o conteúdo que achamos mais original e criativo foi feito... O conteúdo que achamos mais original e criativo foi feito por alguém que decidiu colocar a sua personalidade ao invés de seguir a trend do momento. Como eu disse, um detalhe óbvio que tá na nossa cara, mas pode facilmente passar despercebido. Ainda bem que eu faço terapia. E essa é a minha tentativa de fazer um conteúdo que tenha a minha cara. Você pode estar ouvindo nesse momento e pensando que não tem nada de original nisso, mas eu acho que tem um processo até reconhecer a sua identidade e desenvolver o seu jeito de fazer. Com relação a números e audiência, a minha amiga Tata do Tribo TDAH me deu um conselho legal: joga o episódio para o universo e deixa rolar. E no que me diz respeito, eu acho que faz total sentido, porque afinal de contas, esse podcast não paga as minhas contas mesmo. Gostaria que pagasse? Gostaria muito, mas não é ele que paga. Quem sabe um dia, né? Por enquanto já me deixa feliz saber que alguém tá parando para ouvir isso. Muito obrigado você, pessoa com gosto duvidoso para podcast. Continua aí ouvindo, por favor, porque eu estou fazendo isso aqui falando especialmente para você. Não, esse texto é maravilhoso. Quem foi que escreveu? Bom, eu acho que é isso por enquanto.
Um abraço e até a próxima. Tchau. Esse episódio usou áudios de Clóvis de Barros, Choque de Cultura, Paula Febe, Porta dos Fundos, Raquel Real. Valeu!